Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos e, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer pelo convite e, principalmente, pela confiança que nos foi depositada em falar nesse reabastecimento. Falar a esse grupo fraterno que são os trabalhadores do Pequeno e Belo Recanto. E porque nós nos sentimos e estamos entre amigos, que possamos unir os nossos pensamentos e sentimentos e pedir essa espiritualidade sempre tão amorosa conosco que possa sensibilizar os nossos corações, que possa ampliar a nossa capacidade de percepção e de pensamento sobre nós mesmos e, principalmente, que possa fortalecer os nossos ânimos nas lutas e nas mudanças que nós precisamos empreender em nossas vidas. E que o Mestre Divino possa guiar as nossas palavras para que nós tenhamos a clareza necessária. Muito bem, neste ano em que nós comemoramos 150 anos do livro Céu e Inferno, mais precisamente esse mês, porque o seu lançamento foi em 1º de agosto de 1865, nós somos convidados a refletir um pouco mais profundamente sobre a mensagem desse livro nos dias atuais. Quarto livro do Pentateuco Espírita, ele teve desde a sua primeira edição o título Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na condição de espíritos milenares que somos, nós vivemos por muitas existências tentando decifrar o que haveria de nos suceder após a morte. Haveria o nada? E quão angustiante era para nós a ideia de pensarmos no nada, né? Kardec, então, na pergunta 958 do Livro dos Espíritos, pergunta a eles por que é que o homem tem instintivamente horror ao nada. E eles dizem, porque o nada não existe. E é nessa linha de pensamento que o livro Céu e Inferno, já no primeiro capítulo, que tem como título Por Vir e o Nada, nos traz uma consideração bastante interessante sobre aqueles da época que eram convictos na hipótese do nada. Ele diz assim: pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. A preocupação exclusiva com o presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, um poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo ele é consequente quando ele chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequente é outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo. Gozemos de qualquer modo, cada qual por si, pois a felicidade nesse mundo é a do mais astuto, do mais esperto. Pois bem, a julgarmos pelo momento presente, onde o materialismo impera como fenômeno social, onde o egoísmo é a maior chaga moral, onde a corrupção parece, ou parecia ser uma banalidade, veremos, nós concluímos que Kardec não estava somente descrevendo a incredulidade dos seres daquela época, ou de parte dos seres, mas estava prevendo o lema do homem atual. Infelizmente, ainda são muitos irmãos em humanidade que vivem com esse pensamento e que trazem para si e para a sociedade como um todo muita dor. Mas, em sendo nós aqueles do passado, que acreditávamos na continuidade da vida, influenciados pela teologia bíblica, nós acreditávamos que, depois da nossa morte, seja imediatamente ou no dia do juízo final, enfim, nós seríamos conduzidos a um tribunal e lá nós seríamos julgados por Deus. E Deus se mostrava para nós como um juiz implacável, um pai severo, que, ao avaliar as nossas ações, iria nos aplicar a sentença, conduzindo-nos ao céu ou ao inferno. E o inferno, com todos os requintes que esse lugar requer e que a nossa imaginação conseguia alcançar, era para nós um lugar com características bastante materiais, mas sem céu, sem estrelas, com choro e ranger de dentes no meio a um aroma constante de enxofre, muita larva comburente, muito fogo, mas um fogo estranho que queimava, mas não destruía. E, de igual forma, nós imaginávamos o céu, em algum lugar ali acima das nuvens, com muitos jardins, lindos gramados, muitos anjos circulando, som de harpas tocando. Era para nós um lugar contemplativo. Mas havia um terceiro destino para nós, chamado purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. O purgatório, que era um lugar temporário para os espíritos, né, que tinham cometido faltas de gravidade mediana. Era, sim, um dogma mais coerente com a justiça de Deus. Não fosse pelo fato do passaporte para a criatura sair do purgatório não ser pelo seu adiantamento moral, mas sim pelas preces que se diziam ou que se mandavam dizer no seu nome.
Com isso, o purgatório se tornou um lugar muito mais rentável do que o inferno, porque foi dali que surgiram a venda das indulgências. Mas e hoje? Capazes de refletir com maior lucidez, nós pensamos: mas afinal, que Deus Pai era esse que nós acreditávamos? Que ao conduzir os seus filhos, ao enviar os seus filhos para o inferno, estaria condenando-os a penas eternas por erros temporários, ainda que esses erros durassem 50, 100 anos? E que mãe ou pai conseguiria aproveitar as delícias do céu, sabendo que os seus filhos amados estavam condenados a padecer eternamente no inferno? Que céu de seres egoístas era esse que nós acreditávamos? Esses pensamentos equivocados, que demonstravam a nossa relação com Deus, mostravam que, embora a nossa grande capacidade de pensarmos, de criarmos, ainda nos faltava muito no campo dos sentimentos. Nós pensávamos Deus, mas não o sentíamos. E é antecipando-se ao período da transição planetária que os espíritos superiores, comandados por Espírito Verdade, auxiliados por Allan Kardec, nos legaram o patrimônio do Consolador prometido. Kardec conta no livro Obras Póstumas que, a 30 de setembro de 1863, ele recebe dos espíritos superiores o seguinte aviso: que havia chegado a hora da Igreja prestar contas do depósito que lhe havia sido confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que conduzia os espíritos. E é pouco menos de 2 anos depois que, através dessa grandiosa obra, Kardec reformula o pensamento religioso do mundo, recuperando a ideia cristã de um Deus Pai, de um Deus que é infinito amor, bondade e sabedoria. Um Deus educador, sim, mas que se preocupa com a nossa transformação moral, que se esforça para transformar os seus filhos, nos oferecendo infinitas possibilidades de reajuste. E respondendo àqueles convictos na hipótese do nada, o livro Céu e Inferno nos mostra que há um porvir. Há uma vida futura para além dessa vida presente. Uma vida futura que nada mais é do que consequência da vida presente. É essa a resposta do Espiritismo ao materialismo, à corrupção e ao egoísmo social. Há uma vida futura, consequência da vida presente. Kardec já havia antecipado sobre a vida futura na 4ª parte do Livro dos Espíritos, que tem como título Esperanças e Consolações. Mas é no livro Céu e Inferno que ele reafirma o caráter científico da doutrina, ao nos expor uma visão clara e detalhada sobre o céu, o inferno e o purgatório, e ao nos trazer um trabalho primoroso, comparativo, da visão desses ditos ambientes nas religiões anteriores e nas religiões cristãs. E há considerações destacadas por Kardec bastante interessantes a nos fazer refletir, como, por exemplo, na descrição do inferno pagão trazida por Fénelon. Fénelon, que depois, em espírito, assina várias comunicações nos livros da codificação. Lá no seu livro, As Aventuras de Telêmaco, ele revela as incursões desse personagem ao Tártaro, que é como ele chamava o inferno. E ele lá encontra o sofrimento dos reis. Reis que, segundo ele, foram severamente punidos, não por males que tivessem cometido, mas pelo bem que negligenciaram, quando poderiam e deveriam fazer. E ele conta mais. Diz que o que mais entristeceu o personagem Telêmaco foi ter encontrado reis que na terra haviam se passado pelos melhores, mas que haviam sido condenados ao Tártaro por terem se deixado conduzir por homens ardilosos e maus, e estavam sendo punidos pelos males que deixaram praticar em nome da sua autoridade, já nos trazendo, naquela época, a ideia da responsabilidade diante das consequências das nossas escolhas. Mas é na 2ª parte do livro Céu e Inferno que nós temos os depoimentos das testemunhas. Que testemunhas eram essas? Aqueles que, já no mundo espiritual, voltaram para nos relatar como eles estavam. Kardec, durante centenas de reuniões ocorridas na Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, dialogou com centenas de espíritos e tomou o cuidado de, a cada um desses diálogos, registrar os relatos, perguntando ao espírito o que ele era e o que ele fazia no mundo encarnado e como ele estava no plano desencarnado. E os agrupou por estados de similaridade da alma. Então, nós temos lá,
depoimentos dos espíritos felizes, de espíritos em condições medianas, de espíritos sofredores, de criminosos arrependidos, de suicidas, de espíritos endurecidos e de espíritos em expiações terrestres. Nós podemos dizer, então, que o livro Céu e Inferno ele é pioneiro ao abordar estados de alma e ao fazer estudos de caso, porque há muitos desses relatos seguem seus estudos à luz da doutrina espírita. E há para nós uma manifestação bastante interessante, nós espíritas, né, de um espírito na categoria dos espíritos felizes, de nome Jean Renaud. Quando lhe foi perguntado se em vida ele professava o espiritismo, professar no sentido de se reconhecer adepto, de fazer propaganda da ideia, ele então responde: há uma diferença muito grande entre professar e praticar. Muitos são os que professam uma doutrina, mas não a praticam. Pois bem, eu praticava e não professava, reafirmando que a felicidade do espírito se devia à vivência dos princípios cristãos, mesmo sem conhecê-los. No livro Céu e Inferno, perceberemos que estaremos, sim, diante de um tribunal divino, mas é um tribunal diferente. Lá nós não encontraremos Deus nos apontando dedos, né? Nem juízes lavrando sentenças, porque esse tribunal é o tribunal da nossa consciência, onde está registrada a lei de Deus. E é quando eu me comporto ferindo a minha consciência que eu sofro as consequências em mim mesmo. Não há castigos, não há punições, mas há responsabilidade diante das consequências das escolhas. E através da sua notável inteligência e perspicácia, aliada à extrema sensibilidade, que Kardec analisa minuciosamente centenas de relatos, os agrupa, compara e nos presenteia com o que ele chamou de Código Penal da Vida Futura, dentro do capítulo 7. Quando nós ouvimos Código Penal, é meio assustador, mas vamos pensar juntos, né? Assim como o Código Penal terreno. Quem é afetado pelo Código Penal? Somente aquele que transgride. Nós podemos passar uma vida inteira sem sermos afetados pelo Código Penal. Nós sabemos que as nossas existências são regidas pelas leis divinas, e a maior delas é a lei do amor. Todos nós podemos aprender, crescer, evoluir, seguindo a lei do amor. Mas, se nós nos afastarmos desse amor divino, se nós nos preocuparmos somente conosco mesmo, sem nos preocuparmos com o nosso semelhante, com o nosso próximo, que, como Jesus disse, era o mais próximo, se nós nos tornarmos tão egoístas a ponto de acharmos que nós podemos ferir o outro sem nos ferir, é nesse momento que nós seremos atingidos pelo Código Penal, que passará a regular as nossas vidas, não para nos punir, não para nos condenar, mas para nos educar, principalmente para nos transformar. Kardec resume esse detalhado estudo em 33 artigos, que, como ele diz, não foi formulado de um código de fantasia, mas foi deduzido das observações dos fatos. E, muito brevemente, falaremos de alguns. Como ele começa dizendo que a alma sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Nós somos seres responsáveis. E a nossa vida ela é uma vida de consequências. Cada pensamento nosso, cada sentimento, os mais ocultos, cada palavra, cada atitude, é capaz de gerar uma causa. Uma causa espiritual que o tempo nos trará de volta na qualidade de consequências. E nós somos os titulares da consequência. Portanto, se sofremos, pensemos que o nosso mal é proporcional ao mal que tenhamos causado. A nós, ao nosso próximo, à sociedade. Por isso, Joana de Ângeles nos diz que o único mal que pode nos atingir é aquele que nós praticamos. Kardec também observou, pelo relato dos espíritos, que os mais infelizes no mundo espiritual eram aqueles mais cheios de vício no mundo corporal. E, de igual forma, os espíritos mais felizes no mundo espiritual eram aqueles que, no mundo corporal, já haviam adquirido domínio sobre si próprios, que estavam no esforço de aprimoramento contínuo. Que a felicidade, então, não dependia do estado material em que o espírito se encontrava, mas das suas qualidades. Podendo ter dois espíritos estarem um ao lado do outro, um estar em trevas e o outro resplandecendo em luz, sem que necessariamente eles precisassem estar em ambientes distintos. O mundo espiritual é repleto de esplendores, de dádivas, de bênçãos em toda parte, mas quando eles nos trazem
que a nossa imperfeição é causa de sofrimento e privação de gozo, nós, espíritos imperfeitos, ainda sob muita influência da matéria, nem conseguimos entrever essas dádivas. Elas só são perceptíveis pelos espíritos que já adquiriram um grau de evolução e um grau de sensibilidade. O que nos leva a concluir que, se nós fôssemos transportados assim de imediato para as esferas celestes, provavelmente nós não íamos conseguir perceber todo o esplendor desses ambientes. Portanto, se alguém acredita que está no lugar errado, né, que veio por engano para um planeta de provas e expiações, desculpe afirmar, mas Deus não viola consciências. Cada um de nós está no melhor lugar, no lugar que melhor se afiniza, né, às nossas imperfeições e às nossas virtudes. No artigo 3, ele vem nos dizer que as mínimas imperfeições do nosso espírito produzem reações nos nossos semelhantes. Tudo o que nós fazemos está inspirando pessoas. Isso é sério, né? Com bons e maus exemplos. Eu estou atrasada para uma reunião no núcleo, preciso passar lá no shopping, já a vaga de idoso está lá, né? Disponível, é tão rapidinho, são só 5 minutos. Eu não sou idosa, não tenho cartão de idoso. Não é meu direito. E muitas vezes nós estamos inspirando outros a fazer igual, né? E se vê que é trabalhador do Paz e Amor, então, né, gente? Aí complica. Mesmo, não precisa ser lá fora, pode ser aqui no núcleo, muitas vezes, no descuido que nós temos com o nosso patrimônio. Eu estou preparando a minha palestra, coloco aqui uma pendrive, não tomo cuidado, arrebento o USB. Mas toda vez que eu encontro tem problema, vou deixar assim mesmo. E eu inspiro outros a fazerem o mesmo. Mas, de igual forma, nós inspiramos nos nossos bons exemplos também. Todos nós sabemos o poder da gentileza que gera gentileza. E pulando um pouquinho os artigos, porque Kardec ele foi muito sábio, né? À medida que os artigos vão passando, vai complicando um pouco. E aí nós pensamos, Código Penal da Vida Futura, né? Uma tendência que nós temos a procrastinar, eu penso na vida futura depois, né? Mas ele vem dizer no artigo 10º que o espírito sofre também na vida corporal. Quer dizer, não é preciso nós desencarnarmos para sofrermos as consequências das nossas imperfeições. Nós todos estamos submetidos à lei de causa e efeito, que é mais ampla que a lei de ação e reação, e que pode trazer esse retorno amanhã, ou mais além, depende da nossa necessidade, mas a vida futura ela pode ser amanhã. E mais para frente um pouquinho, ele vem nos dizer algo que nós espíritas já conhecemos muito, que todo mal que nós causamos a nós, ao nosso próximo, nos coloca num processo de 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. E aqui nós nos focamos no arrependimento, porque todos nós sabemos o que é, né? Reconhecer que nós erramos. Mas é uma das maiores dificuldades que nós temos. Nos olharmos no espelho, sem medo de nos confrontarmos, porque muitas vezes nós nos vangloriamos das nossas ignorâncias. No arrependimento verdadeiro, eu reconheço que o meu sofrimento é consequência da minha própria imperfeição. E sem autoconhecimento, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há transformação moral. Mas, se nós tivermos o arrependimento genuíno, ele atenua, obviamente que não anula, mas as consequências da expiação e da reparação. E é lá no final que ele vem nos dizer, terminar essa descrição dos artigos, nos dizendo que, podendo o homem libertar-se das suas imperfeições por efeito da vontade, pode, igualmente, anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Simples assim. A cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Não há como lermos este capítulo sem buscarmos uma reflexão mais profunda sobre o nosso caminhar. Nós sabemos que nós não nos libertaremos das nossas imperfeições numa única existência. E sabemos também que a nossa evolução não se processa de forma linear, mas numa ascensão espiralada. E o meio pelo qual nós ascendemos nesta espiral se faz pela bênção divina da reencarnação. Tão bem descrita na frase de Kardec que nos diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, porque estamos caminhando num ciclo sem fim. Há mais coisas para ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. E são tantos caminhos para se seguir.
e lugares para se descobrir. E o sol a girar sobre o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo sem fim. É o ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo sem fim. E é a reencarnação que vai nos dando essa oportunidade de irmos purificando as nossas imperfeições. E à medida que nós vamos aperfeiçoando o nosso espírito, nós vamos atraindo circunstâncias mais felizes para nós. Mas se nós estamos no nosso livre-arbítrio, se escolhermos intensificarmos as nossas imperfeições, atrairemos circunstâncias na mesma faixa de sintonia. E esse processo é muito bem descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando, numa palestra espiritual, o instrutor Albério, dirigindo-se aos trabalhadores espirituais, professa as seguintes palavras: precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos, na condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite da nossa evolução espiritual. Como filhos de Deus, somos seres divinos em potencial. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, assim como os peixes e as plantas estão contidas no oceano. Nós estamos mergulhados em Deus. Deus não está lá, nem aqui, porque não há lá nem aqui. Tudo que nos acontece fica registrado no pensamento divino. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Nós somos co-criadores. Nós estamos a todo momento criando uma substância que nos envolve. Naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância da nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular.
Cada um de nós, nessa condição de co-criadores, cria a sua atmosfera psíquica. O nosso pensamento atrai o fluido cósmico, que gera uma nuvem de substâncias, que nos define a nossa posição evolutiva. Essa atmosfera psíquica que criamos tem cor, tem odor. Muitos, ao se aproximarem do Chico, reportavam perfume de rosas, de flores, que exalavam da sua atmosfera psíquica. Ela vibra e ela funciona como um imã. Tudo o que nós pensamos e sentimos, atraímos. As mínimas circunstâncias do nosso dia a dia são consequências daquilo que nós vibramos. E como funciona? Cada vez que criamos seja um prejuízo ou um benefício para alguém, essa energia fica gravada na nossa atmosfera psíquica. E certamente iremos atrair uma circunstância semelhante. Somos, então, 100% responsáveis daquilo que nós costumamos chamar de destino. Mas, ao mesmo tempo, temos um infinito poder de transformar. É só mudar os nossos pensamentos e sentimentos. Muda a nossa atmosfera psíquica, muda o nosso destino. Mudam as companhias, muda a percepção, muda as companhias espirituais, muda tudo. E ele continua. Cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera das criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste e crescimento. Queremos nos conhecer? Queremos conhecer o nosso campo mental? Observemos as pessoas que nos rodeiam, porque as imperfeições delas têm a ver conosco. Por isso que era dito e considerado como ambientes físicos de céu e inferno, nada mais são do que materializações do campo mental daquelas criaturas que lá estão. Sejam eles nas zonas trevosas ou nas esferas celestes, passando pelas zonas umbralinas, como no nosso lar. Não somos, então, produtos do meio. Nós estamos criando o meio a todo momento. Nós estamos criando o céu e inferno na nossa vida todo momento. Céu e inferno, então, muito longe de serem lugares físicos, são estados de consciência que vão se alternando no nosso íntimo. Conta a história que um samurai, grande, forte, conhecido por sua índole um tanto quanto violenta, foi em busca do samurai mais sábio, a quem ele chamava de mestre, na busca de esclarecer as suas dúvidas. E lá chegando, ele pergunta: mestre, ensina-me sobre céu e inferno. O mestre, um samurai baixinho, estatura franzina, simulando um desprezo, lhe diz: eu não poderia lhe ensinar coisa alguma. Você está imundo. O seu mau cheiro é insuportável. Além disso, a bainha da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para a classe. O samurai ficou enfurecido. O sangue lhe subiu à cabeça e tamanha era a sua raiva que ele não conseguia professar nenhuma palavra. Ele empunhou a espada, ergueu a espada sobre a sua cabeça e se preparava para decapitar o mestre. Aí começa o inferno, disse-lhe o mestre mansamente. O samurai ficou imóvel, porque a sabedoria daquele homem o havia impressionado. Afinal de contas, ele arriscara a sua vida para lhe ensinar sobre o inferno. Ele abaixa, então, lentamente a espada e agradece ao mestre pelo valioso ensinamento. O mestre fica em silêncio. Passado algum tempo, e já com a intimidade pacificada, o samurai retorna e pede ao mestre que lhe perdoasse o gesto infeliz. Percebendo, então, que aquele pedido era sincero, o mestre lhe diz: aí começa o céu. Nelson Mandela, líder sul-africano que lutou por mais de 30 anos contra o regime do apartheid, teve que buscar o céu interior por muitas vezes, ao longo dos 27 anos em que ele esteve preso. Sem nenhuma ingenuidade, diante da realidade vivida por ele, de certo ele teve que enfrentar o inferno dos tormentos íntimos que o assolaram por muitas vezes na prisão. Mas são as suas atitudes ao sair da prisão que demonstram o céu interior que ele construiu para si. Pois, ao sair, ele renunciou à vingança, mas estendeu a mão. Renunciou ao revanchismo e empregou a justiça, tendo como parâmetros o perdão e a bondade. Alguns anos depois dele sair da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul. E no cerimonial disseram a ele que ele poderia fazer uma homenagem especial a 2 pessoas que se sentariam ao seu lado. Ele assombra a comunidade afrodescendente
ao colocar 2 homens brancos, um de cada lado. E assombra ainda mais o mundo ao revelarem que aqueles homens eram seus carcereiros. Eram os homens que o vigiaram na prisão. Nelson Mandela busca o esporte como forma de unir brancos e negros que até aquele momento não sabiam como conviver juntos, pacificamente. E cria a Comissão da Verdade e da Reconciliação, quando aqueles que confessassem os seus crimes de guerra e pedissem perdão seriam anistiados. Ele deixa um exemplo de liderança, não somente da força, mas uma liderança moral. Um exemplo de política feita sem ódio, sem enfrentamento, sem rancor. Exemplo daquele que criou o seu céu interior. E, curiosamente, ele revela que nos momentos mais difíceis da sua prisão, ele teve como inspiração um poema. Um poema vitoriano de nome Invictus, que deu origem a um filme belíssimo sobre a sua vida. E que diz assim na última estrofe: não importa quão estreito o portal, quão carregada de punições a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Céu e inferno passam a ser para nós 2 perspectivas da mesma realidade, que traduzem o acesso do homem à sabedoria de Deus. Por isso, mediante um autoexame bastante sincero, busquemos onde estão o nosso céu e o nosso inferno, porque eles são portáteis. Nós os carregamos conosco, onde quer que nós estejamos. E, normalmente, com relação ao inferno, nós costumamos terceirizar. Costumamos atribuir aos outros a responsabilidade pelo inferno que nós próprios criamos, porque o inferno não está lá fora, ele está nos nossos pensamentos e sentimentos. Muitos de nós somos espíritas há muitos anos, frequentamos reuniões no Paz e Amor várias vezes por semana, mas esquecemos de cuidar da nossa atmosfera psíquica, da atmosfera do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho. Todos nós temos histórias de sentimentos negativos, sim, que em algum momento da vida nos dominaram. Só que nós sabemos que podemos escolher entre sermos aquele homem que age ou que reage. E quando nós escolhemos agir pelo bem agir, nós vamos reconhecendo o quanto é importante trabalharmos no bem, ainda que tenhamos espíritos endurecidos ou indiferentes no nosso convívio, familiar ou profissional. E muitas vezes o inferno, ele está nos excessos. Eu preciso ter autoridade no lar, no ambiente de trabalho, mas não ser excessivamente autoritário. E o oposto também, com excesso de permissividade. Buscar o céu é buscar o caminho do meio, do equilíbrio, o diálogo com amorosidade. O diálogo que vem ser a expressão fundamental, que consolida a convivência e induz a prática de ações. Porque quando nós dialogamos, nós falamos, escutamos, para falarmos em cima daquilo que está sendo construído de novo. Que sejamos nós aqueles a mergulharem nesses ambientes, transformando-os do deserto no oásis, transformando-os dos estados infernais das relações difíceis numa aproximação do céu, pelo nosso esforço de sermos melhores, oferecendo a cada um pouco de tolerância, um pouco de perdão. E ao buscarmos esse caminho do meio, do equilíbrio, nós vamos percebendo aquilo que nós podemos abrir mão, daquilo que nós jamais devemos abrir mão. E se muitas vezes nós estamos criando em nós o inferno pelo sentimento de culpa dos erros que nós já praticamos, lembremos, cada um de nós é infinitamente maior que as suas imperfeições. Nós somos infinitamente maiores do que os nossos erros. Na condição de aprendizes que somos, encaremos os nossos erros como acidentes de percurso, como parte integrante do nosso processo de evolução no estado em que nós nos encontramos. Por isso, a pergunta que fica para nós é: em que iremos focar a nossa mente? O que escolheremos registrar? Porque aquilo que nós escolhermos registrar é aquilo que nós estaremos criando para nós. No livro Céu e Inferno, quando Kardec pergunta: nessa imensidão limitada onde está o céu, nenhum contorno lhe traça. Ele está em toda parte. Isso significa que eu não preciso ir em algum lugar para ser feliz. As causas da felicidade estão ao nosso lado. Eu preciso me mover, sim, interiormente, não exteriormente. A felicidade não está lá, está aqui, mas é uma questão de percepção. E Jesus já nos tinha trazido a notícia bombástica de que o reino dos céus não viria por aparências exteriores, mas estava dentro de nós.
Por isso, a moral do Evangelho, ela é fundamental, é vital para a nossa felicidade. Se não somente lermos, entendermos, mas o vivenciarmos, nós nos transformamos. Nós nos tornamos criaturas mais felizes, nós nos tornamos criaturas especiais, nós entraremos em paz com a nossa consciência, nós adquiriremos resiliência para suportar os momentos mais desafiadores. E isso acontecerá passo a passo. Toda vez que nós nos engajamos numa tarefa a favor do próximo, nós estamos promovendo limpeza em nós mesmos. A caridade, que nós sabemos que é muito material, sim, mas não é tão somente o material. Quando nós colaboramos para transformar a atmosfera psíquica do outro, nós estamos transformando a nossa. Céu e inferno, então, estão nas atitudes com que nós nos colocamos diante da vida. Se nós, no nosso caminhar, não observarmos as leis divinas, primeiramente em relação a nós e ao nosso próximo, estaremos no inferno. Mas, se no nosso caminhar fluirmos adequadamente, em sintonia com as leis divinas, nos sintonizamos com o Pai Maior, mantemos esse Wi-Fi cósmico. E aí estaremos no céu. Se buscarmos viver o momento presente, sem nos aprisionar ao passado, nem viver as angústias de um futuro que não chegou, mas que está sendo construído hoje, se buscarmos nos situar em face das leis divinas que regem a nossa existência, através da tarefa diária do autoconhecimento, nós vamos reconhecendo a nossa tarefa nessa encarnação. E aí estaremos no céu. Céu e inferno estão intimamente ligados aos significados que nós concedemos a cada situação. Mesmo que nós estejamos atravessando o desafio da doença, se nós estivermos em paz, em harmonia, nós poderemos, através da doença, colocar a desarmonia do nosso passado para fora. Buscar o céu interior nos convida a alterar padrões de sentimento, de pensamento e também de atitudes, adequando-os ao tipo e modelo que é Jesus. Adequar-se ao Cristo, aproximar-se dele, não somente com palavras, não somente com elogios, mas com uma sintonia espiritual que provém dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Porque a autoridade do mestre não estava circunscrita à sua fala, mas sim ao seu comportamento. Esse é o processo de concretizar o céu. E quando um de nós se transforma, todos se alteram, todos sentem a transformação, porque nós estamos inexplicavelmente, completamente ligados uns aos outros. Portanto, o céu não é um presente, é um hábito. Não é um lugar, é um modo de ser. E nós precisamos incorporar à nossa rotina de espíritas, urgentemente, certos hábitos. É porque somos seres feitos de hábitos. Como, por exemplo, o hábito de ressaltar os pontos positivos de todas as situações que nós experienciamos. Não precisamos nos preocupar com grandes ações, porque o céu das esferas superiores é feito de pequenas luzes, pequenos pontinhos que se somam. Observemos a vida de Francisco de Assis. Ele não abriu o mar, não deslocou nenhuma montanha, mas ele iluminou cada pequeno gesto de sua vida. O seu bom dia, o seu toque, as suas palavras eram intencionalmente iluminadas. Por isso, o céu é feito desses pequenos pontos de luz, infinitos pontinhos que vão se somando. Fazei brilhar a vossa luz. Esta é a recomendação do nosso Divino Mestre. E cada um de nós, nessa noite, cada trabalhador do pequeno e belo recanto, recebeu a sublime tarefa de ser um desses pontos de luz. Desejamos profundamente que cada pequeno momento de nossas vidas seja iluminado com a luz da doutrina e do Evangelho, para que, inspirados, possamos traçar novas rotas, novos rumos em direção à nossa felicidade. Na condição de construtores do nosso porvir, busquemos construir mais pontes do que obstáculos, tanto para nós como para o nosso próximo. Olhar a vida com os olhos do amor, da alegria, registrar os momentos felizes, é uma questão de escolha. Mas são esses registros que nos abagajarão para os momentos mais desafiadores. A vida é bela, a vida é bonita,
E nós mais facilmente assim a veremos se aceitarmos o convite de Jesus a buscarmos a pureza de coração e olharmos a vida com os olhos de uma criança. Porque se perguntarmos a elas o que é a vida, o que elas nos responderão? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita, mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Pode cantar. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser
na condição de eternos aprendizes que somos, que possamos, a partir de agora, cada pequeno gesto, ser experienciado com profunda gratidão a Deus, para que, buscando construir o nosso céu interior, possamos, ajudando uns aos outros, enfim, materializar o céu aqui na Terra. Muito obrigada pela atenção de vocês e tomo a liberdade de agradecer em especial a presença da Maria Diniz, que com a sua voz maravilhosa nos abrilhantou esse reabastecimento. Fica a nossa gratidão e as nossas melhores vibrações. Obrigada, gente.